Olá, amigos do Projeto de Vida Plena. Estamos iniciando mais um vídeo da série sobre equilíbrio emocional. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, a minha recomendação é que você assista a estes vídeos. Nós temos abordado um assunto extremamente importante dentro do tema equilíbrio emocional, que é o subtema perdas emocionais. No vídeo anterior eu mencionei 2 tipos de perdas e no vídeo de hoje eu quero mencionar outros 2 tipos de perdas. Falo primeiro da superproteção. Pode parecer estranho a superproteção ser qualificada como uma perda emocional. Por quê? Por um lado, a superproteção procura desenvolver nas crianças as habilidades específicas que elas possuem. E aí, nesse empenho, os pais ou cuidadores investem nessa criança no sentido de que elas possam alcançar o melhor resultado dentro dessas habilidades específicas. Porém, olhando apenas para as habilidades específicas, acaba inibindo as habilidades gerais. Ou seja, a maneira como a criança se relaciona, a maneira como a criança se vê, a sua segurança, a sua autoestima. Isso vai gerando uma série de situações que acabam prejudicando o equilíbrio emocional. Ela passa a ter ansiedade, medo excessivo, ela pode ser uma criança com baixa tolerância às frustrações, ou seja, se irrita com facilidade quando as coisas não acontecem do jeito que ela espera, gera uma imaturidade emocional, ela tem dificuldade de resiliência, ou seja, acaba sofrendo porque aquilo que deveria ser desenvolvido não foi desenvolvido, criou limitações e o seu comportamento é prejudicado em função da superproteção que ela foi criada. É como se ela estivesse dentro de uma bolha, sem ter o contato com o mundo externo, no sentido de saber lidar com os desafios, saber enfrentar as situações, entendendo quem ela é, para que ela possa então alcançar os resultados que ela precisa. Por isso que qualificamos que a superproteção é um tipo de perda emocional. O outro tipo de perda emocional que eu quero mencionar é o que eu chamo perda com participação. Perda com participação tem a ver com a decisão que a pessoa toma. Porque até então as perdas ocorreram não porque a pessoa teve em si uma decisão tomada. Eu sempre digo que nas perdas anteriores que eu mencionei, a pessoa é uma vítima. Ou seja, que culpa tem uma criança naquilo que ela perdeu, que foi tirado dela ou que não deram a ela? Mas quando eu falo de perda com participação, eu falo de decisão. Ou seja, algo que a pessoa, decidindo, não teve o resultado que ela esperava. E, infelizmente, quando isso ocorre, vem a culpa. A culpa é uma emoção criada diante de um resultado negativo. E culpa precisa ser resolvida, porque senão a culpa maltrata a vida da pessoa, maltrata o quadro emocional da pessoa. A maneira como a pessoa lida com a culpa fará toda a diferença no seu comportamento. Alguns pensam que tempo resolve. Alguns pensam que não pensar naquilo que aconteceu, ignorar o que deu de resultado negativo, é o bastante para enfrentar as situações. Muitas das vezes até passa por momentos difíceis, tenta cair no esquecimento e, infelizmente, não aprendem a lição e acabam repetindo erros. E fica esse ciclo de perdas, culpa,
e a pessoa fica num transtorno emocional que não sabe como se livrar dele. Na realidade, o caminho que a pessoa deve seguir não é o caminho que ela apenas reconhece e ignora, porque esse caminho eu chamo de remorso. Na realidade, ela precisa seguir pelo caminho do arrependimento. Por quê? Se ela tomou uma decisão e o resultado foi negativo, ela precisa olhar para aquilo que aconteceu, o erro que foi cometido. Quando ela olha para o erro que cometeu, ela então vai tirar uma lição, e isso vai gerar um aprendizado para que ela não volte a cometer o mesmo erro e ter o mesmo resultado negativo. No caminho do remorso, a pessoa ignora e acaba repetindo o erro. No caminho do arrependimento, a pessoa olha para o erro, assume responsabilidade e quando ela assume responsabilidade, embora ela não possa mudar o resultado, ela assume não cometer novamente o mesmo erro. Ou seja, ela não fica refém do erro. Com isso, ela pode ir adiante e o que é história fica como história, porque a história não muda, porém, pelo fato dela ter entrado pelo caminho do arrependimento, ela eliminou a culpa. E a culpa, como eu já disse, é o que maltrata o quadro emocional da pessoa. No remorso, a culpa continua. No arrependimento, não. Você elimina essa emoção quando você trabalha, então, assumindo responsabilidade, tomando a decisão certa de não mais cometer o mesmo erro, você está livre. Trabalhando dessa maneira, o seu comportamento passa a ter o equilíbrio que você precisa para que a sua vida seja regida de acordo com aquilo que você entende necessário fazer e não impulsionada pelas emoções, porque quando as suas decisões são tomadas impulsionadas pelas emoções, o risco de ser uma decisão equivocada é muito grande. Então pense bem nos tipos de perdas que nós temos apresentado e observe o que no seu dia a dia, na sua vida, no seu comportamento, esses tipos de perdas se manifestam, estão presentes e prejudicam o seu equilíbrio emocional. Aplicando isso, certamente você vai ter a identificação do que é necessário fazer e a cada vídeo estamos orientando para que você possa ter o equilíbrio emocional que você busca e que você precisa ter. Espero que essas informações tenham ajudado você a trabalhar o seu quadro emocional. E no segmento, nos próximos vídeos, vamos continuar abordando sobre equilíbrio emocional para que você possa chegar em um determinado ponto livre daquilo que até então evitou que você tivesse o seu posicionamento seguro, a sua identidade definida e a certeza de estar caminhando no caminho segundo aquilo que você busca, segundo aquilo que você quer, segundo aquilo que você precisa. Se esse vídeo te ajudou, dê o seu like. Se você conhece pessoas que também precisam dessa ajuda, indique, envie para esses seus amigos e certamente eles também serão beneficiados. E até o próximo vídeo.